Olá, meus borboletas manifestadoras and maravilhosas and projetoras. Vamos conversar? Olha, ai meu Deus, hoje a chinelada tá boa, hein? Tá gostoso pra gente. Mas vai ser bom, vai ser bom. Vai ser bom, borboleta. Ai, olha que babado. Bom, deixa eu te falar, né? É... Eu eu tava muito duvidante da, da capinha que eu ia colocar hoje, né, na leitura. E é algo tão, parece tão insignificante, né? Mas pra mim é importante, porque eu sei que até na capinha do YouTube eu coloco energia para que ela acesse as pessoas certas, sabe? Para que as pessoas certas se conectem com a leitura, independente de ser uma leitura coletiva, né? E eu tava muito assim, nossa, né? Eu gosto de fazer conforme vem a inspiração, assim, sem pensar muito. Eu vou lá e faço o design, né? Porque daí eu sei que a energia falou por conta e não a minha mente. Mas eu tava assim muito questionando, sabe? Se era isso. E aí eu ouvi um sussurro do universo falando assim, ó, levanta, vai fazer outra coisa, depois você pensa nisso, né? E foi o que eu fiz. Quando eu vi que tava resistindo demais, eu fui dar um respiro, né? Até lembro agora de um podcast que eu ouvi, da Bela, se eu não me engano, de uma amiga minha, ou inclusive o Instagram dela é A Cantadora, maravilhosa. E ela tava falando sobre essa coisa de às vezes, não é sobre desistir, né? Não é sobre largar a mão do negócio, mas é levantar um pouquinho e dar uma respirada, sabe? Depois a resposta termina de vir, né? E, e ela até dá um exemplo de tipo, acho que na época que ela gravou, acho que ela tava fazendo um quebra-cabeças. E aí ela faz um pouquinho, depois ela levanta, ela fazia mais um pouco, nananã. E eu senti que foi muito pra mim, porque eu tava muito no mental, sabe? Ai, tem que ser isso. E eu falava pra mim, ah, acho que o tema da leitura vai ser esse aqui, não sei o que lá e tal. E aí quando eu soltei e fui viver a minha vida, Deus fez a parte dele e veio tudo, sabe, do jeito que deveria vir. Percebi que eu tinha canalizado exatamente a capinha que eu precisava canalizar, falando de poder pessoal, né? E foi muito interessante porque daí sincronicidades aconteceram que estão relacionadas a poder. Logo antes de eu sentar efetivamente para fazer as leituras, eu tava fazendo Ho Oponopono e fazendo Magnified Healing. E aí, né, eu dei de cara com esse livro aqui, né? O Poder, que tá em cima da minha mesa. Mas eu bati o olho nele e veio assim, é sobre poder pessoal o negócio hoje, né? Tanto é que daí eu olhei para outro livro que tá aqui na minha mesa que se chama O Poder do Agora. E eu entendi a mensagem e eu tô te contando isso, borboleta, porque eu sinto que é para você também. Então, às vezes, a gente não. A vida, as coisas estão acontecendo não pra gente desistir, mas pra gente dar um respiro e voltar depois. E isso faz toda a diferença, né? E aí eu senti que as leituras desta semana são nessa vibe aterrada, de abundância, falando de dinheiro, né? Eu tô nessa vibe também, porque agora eu tô gravando o volume 3 da Monarca, né? Que chama Fazendo as Pazes com Seus Sonhos. Depois eu vou pro Fazendo as Pazes com o Dinheiro. E eu sinto que eu estou nessa energia também. Então, acho que a nossa egrégora tá muito conectada com isso, né? Não é à toa que eu estou de verde hoje também, né? Bem aterrada. E aí, borboleta, eu sinto que eu estou me conectando hoje com borboletas que estão nessa vibe da abundância, né? Estão nessa vibe do material, de querendo conquistar sonhos, querendo realizar coisas e tal. E não que assim,
outras pessoas não queiram. Todo mundo, na verdade, quer conquistar sonhos, né? Conquistar objetivos. Mas eu sinto que essa leitura tá trazendo esse aterramento para borboletas que se conectam com essa energia, estão pensando nisso, estão nessa vibe nos últimos tempos, né? E aí, a primeira carta que saiu para vocês, né, para nós, é a carta da Torre. Não fique com medo, porque ontem mesmo uma amiga me mandou uma mensagem falando assim: Esté do céu, eu tirei carta com um tarólogo, né? E saiu a carta da Torre. Eu morro de medo dessa carta e não sei o que. Ai, meu Deus, e tarará, Esté, me ajuda. Né? Eu falei, calma, a Torre é maravilhosa. Né? A carta do Mago, do Magician, e a carta da Força. Achei muito providencial sair essa carta, viu, borboleta? Carta da Torre, né? Muita gente tem medo dessa carta e não tem necessidade nenhuma da gente ter medo da carta da Torre ou da carta da Morte, porque ela vem trazendo bases mais sólidas para nossa vida. E ela tá te falando agora, borboleta, que você vai entrar ou já está entrando numa fase de desconstrução. Pode ser que seja leve para você, pode ser que seja mais pesado, depende do seu histórico, né? Às vezes você já está em processo de reconstrução faz um tempo, então daqui para frente vai ser fichinha. Às vezes você ainda estava muito firme nas suas convicções com relação a alguma coisa material. E aí a energia vai chegar e você vai sentir ela mais pesadinha. Pesadinha não no sentido negativo, pesada no sentido de volume, tá? Mas a carta da Torre é muito maravilhosa, porque ela faz com que a gente deixe para trás coisas as quais a gente achava que era, ou a gente achava que devia fazer, mas na verdade era uma máscara nos nossos olhos. Não que a gente estivesse sendo falsa para com o outro, mas com muito cuidado eu falo que a gente pode estar sendo falsa com a gente mesma. E o que é ser falsa com a gente mesma, borboleta? Por exemplo, sonhar o sonho que não é nosso. Falar sim quando a gente quer dizer não. Ser resiliente demais. Ser saco de pancadas demais, né? A gente é falsa com a gente mesma quando a gente não honra as nossas necessidades. E quando a gente segue caminhos mais por conta dos outros ou mais para ajudar os outros do que para ajudar a gente mesmo. A carta da Torre é quase como um castelo de cartas, sabe? Que alguém vai vir assoprar e toda carta que estiver solta, não estiver bem encaixada, ela vai voar. Porque ela não devia estar ali, né? Ela não estava numa base firme. Então, minha borboleta, eu sinto que você está no momento agora de reconstrução das suas bases. E eu sei que essa leitura, eu falei muito de abundância, de prosperidade. Mas quando eu falo de mundo material, é o nosso mundo terreno. Então, não especificamente, tá? Porque a gente está numa leitura coletiva, pode ser que sim, mas não é exclusivamente sobre dinheiro o negócio aqui. É sobre mundo material, o seu mundo material, o seu mundo terreno. É hora de você construir bases mais sólidas, bases que não vão cair lá na frente, que vão trazer a abundância que você busca, né? Que vão trazer os resultados materiais que você almeja. E aí, né, vai ser muito importante esse processo de autoconhecimento, porque quando a torre cai, a gente começa a duvidar de muitas coisas, a gente começa a se ver no espelho espiritual, energético de uma forma diferente. Algumas crenças que a gente nem sabia que tinha começam a emergir, vir à tona.
porque a gente acessa novas camadas de cura, novas camadas de expansão. E as camadas que você vai acessar, vai derrubar suas máscaras. E quantas máscaras também na nossa vida a gente não coloca por autodefesa, por medo, por querer se proteger, por medo de ser vulnerável, né? Quantas máscaras, quantos muros a gente ergue na nossa vida pra gente ter um papel de forte, sabe? Pra gente não se abalar com algum assunto sensível na nossa vida ou com alguma coisa que nos deixa sensível, né? A torre, ela derruba tudo isso, inclusive essas barreiras que a gente criou para se proteger de alguma coisa, sabe? Para fugir de alguma coisa, né? Quantas vezes a gente foge de assuntos que a gente precisa olhar com mais profundidade, porque a gente não quer lidar com aquilo naquele momento, né? Só que aí a gente dá 1000 desculpas. Ai, não tem condições de falar com essa pessoa. Não tem condições de resolver isso agora. Nananana, sabe? Ai, bater no pezinho. Projetoras bater no pezinho, né? Então, assim, é hora da gente baixar a guarda. É hora da gente ser vulnerável pra gente conseguir enxergar novas camadas de cura, pra gente conseguir enxergar quem a gente realmente é, pra gente conseguir criar bases mais sólidas na nossa vida, né? Expansão da consciência, espiritualidade, não é só, fazer curso, fazer terapia, nossa, não sei o que lá de autoconhecimento e parará, é uma delícia isso. É uma delícia. E eu sou a prova viva disso, não é mesmo? Eu adoro um cursinho, um negocinho, uma cartinha, né? Eu adoro uma sincronicidade. Mas expandir a consciência ainda mais é a gente começar a olhar para a coisa que a gente estava evitando. Porque é isso que vai dar um salto quântico nesse sentido na nossa vida. E aí que a gente entra com a carta do mago, né? A carta do mago é a carta 1 do tarô, né? É o que começa. Então, não faz sentido? A gente tá destruindo um negócio, vai começar de novo. E aí que vem a carta da força falando assim: não é começar do zero, borboleta. Não fique com medo de coisas que estão desconstruídas na sua vida agora, ou estão se desconstruindo, torres caindo e lá, né? Você não está começando do zero. Você está começando de novo. É diferente isso, né? Aliás, só da gente estar viva nessa vida, acessando tudo que a gente está acessando, já claramente a gente não está começando do zero, né? A gente tem aí, ó, muitas e muitas e muitas vidas de histórico de expansão, por assim dizer, né? Os Akashic Records, né? Nossos. Então, assim, a gente nunca está começando do zero. E eu quero muito te deixar claro isso, sabe, borboleta? Porque muitas vezes na nossa vida, quando a gente passa por momentos de renovação, quando a gente passa por questionamentos e tal, às vezes vem algumas dificuldades com lidar com situações, ou com curas, ou de olhar para alguma ferida, alguma coisa assim, nesse processo, que dá a impressão de que a gente não vai dar conta, sabe? A gente não vai dar conta de lidar com aquilo, a gente não vai dar conta de enxergar aquilo, a gente não vai dar conta de construir de novo algo mais sólido. Dá uma impressão de que, que complicado isso aqui, sabe? Parece maior do que a gente. Só que a carta do mago fala que você já tem tudo que você precisa para isso acontecer, né? O mago é a carta que inclusive traz uma energia ariana, e não é à toa que a gente tá amanhã, né, no ano novo astrológico. A gente tá com uma energia de Áries aí, amanhã, né, o ano novo astrológico, acredito que sim. Áries tá entrando para dar esse impulso, sabe, esse boost de energia que a gente precisa para terminar de deixar essa torre para trás, né? Então, o vucu-vucu que talvez alguma área da sua vida esteja passando agora, e vucu-vucu não precisa ser sofrido, que nem eu falei, mas a área que está sendo remexida na sua vida agora está sendo remexida por um motivo, tá? Para tirar mesmo a poeira debaixo do tapete e terminar de limpar a casa para você acessar outro nível de prosperidade, de abundância,
E o mago, ele traz essa energia ariana, né? Falando, eu vou te ajudar, vamos lá. O mago, nessa situação, é quase que aquela faxineira, aquela pessoa que a gente contrata para ajudar a gente na limpeza. Que ele fala, ó, eu trouxe tudo aqui que você precisa, você já tem tudo que você precisa aí, vamos. Né? Aqui nos Estados Unidos tem uma expressão que é chop, 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 vamos. Meu marido odeia isso, porque ele não gosta que eu fique acelerando ele, né? E quando eu quero dar uma enchida de saco nele, né? Eu quero que ele faça alguma coisa, eu falo, Lu, vamos, chop, 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 chop. Ele fica puta da vida, né? Mas o mago, ele traz essa energia, né? Vamos que você consegue. Eu vou te dar o que você precisa para superar, para fazer, para entender esse processo que você tá vivendo, né? E a força, ela vem justamente falando essa coisa de você não está começando do zero. Isso que você tá vivendo não é novo para você. Você só tá acessando talvez agora. Você só tá se permitindo olhar talvez agora. Você só tá vivendo uma situação que fez você olhar para isso agora. Não é começar do zero. A força, ela fala assim, você já viveu muita coisa. Você já coletou muita sabedoria na sua vida. Toda sabedoria é essa que faz com que você seja plenamente capaz de resolver o que tem que ser resolvido. A força é a carta daquela mãe que tem o segundo filho, daquela mulher que se torna avó, sabe? A força é a carta daquela pessoa que muda de emprego, daquela pessoa que faz transição de carreira, daquela pessoa que se permite mudar de ideia. Porque, por conta de tudo isso, ela já sabe que ela já tem uma experiência prévia. Ela já mudou de ideia antes. E ela já sabe que tá tudo bem mudar de ideia. Ela já teve outro filho antes. Então ela já sabe como cuidar de um filho. Por mais que o filho seja diferente, né? Ela já teve filhos, então cuidar dos netos é mais simples. Borboleta, você já está em processo de construção faz muito tempo. Então a sua torre aqui não é necessariamente destruindo tudo da sua vida, mas tem um pedacinho aí da sua vida hoje que está precisando de reforma. E aí vai abaixo para você reconstruir com uma sabedoria que você já carrega, né? E aí, né, minha queridinha, para ajudar vieram duas cartas equivalentes, uma de um oráculo e outra do baralho cigano. Por que elas são equivalentes? Essa aqui é a carta da paciência e essa é a carta dos pássaros, né? Aliás, eu nem lembro se eu falei, né? Eu falei que eu ia falar. Falei que eu ia falar, é boa, né? Mas na leitura de hoje eu tô usando esse Woodland Wardens aqui, um oráculo, o Energy, dessa carta da paciência aqui, e o baralho cigano tradicional e o tarô druida. Esse aqui é babadeiro, eu amo demais esse tarô, meu Deus. Essas duas cartas são equivalentes por quê? Porque a energia dos pássaros, ela traz uma lentidão nos processos, né? E a energia da paciência, não preciso falar nada, né? Paciência. Basicamente, essas duas cartas juntas, elas falam assim, você vai chegar onde você quer, só que você precisa ter paciência. Porque pensa, se pra gente reformar uma casa, a gente contrata um pedreiro, e esse pedreiro fala que vai fazer em 15 dias, mas a obra fica pronta em 2 meses, imagina pra nossa vida, que é uma construção muito mais profunda. Então, borboleta, eu sinto que eu também estou falando com projetoras borboletas apressadinhas um pouco, né? Eu tô falando comigo mesmo também, né? Porque, né, é o espelho da vida, não é mesmo? Mas existe uma pressa porque justamente por conta da carta da força, né? Eu acredito, eu sinto isso. A gente já sabe como é que é. A gente já tá enxergando a solução lá na frente, também muito como projetora. Só que a gente não chega em algum lugar sem passar pelo caminho, né? Então, assim, a gente tem um caminho para passar, por mais que ele seja reconhecido por nós, por mais que a gente já conheça o caminho que a gente está passando, a renovação que a gente está passando em algum aspecto da nossa vida, existe o caminho que a gente percorre para que isso aconteça efetivamente, né?
E a carta dos pássaros traz essa coisa assim, de mais lentidão, de algo que você vai precisar de paciência mesmo para que aconteça. Precisar de paciência para viver o luto que talvez isso envolva. Precisar de paciência para viver o processo, né? E para que a gente está nessa vida se não para viver os nossos processos e manifestar de forma consciente? Através dos nossos processos, que a gente enxerga o que tem que ser feito, cria um hábito ali de olhar sempre, cada vez de forma mais consciente e manifesta os nossos sonhos. A gente veio nessa vida para manifestar os nossos sonhos de forma coerente. Só que até chegar nesse ponto, a gente vive os processos várias e várias vezes para aprimorar e ficar automático, né, na gente, assim como outras coisas são automáticas na nossa vida. Então, tenha paciência, porque a vitória vai vir. E aqui, ó, 7 de... Ele vem com a energia do 7 de ouros, também falando assim, você já construiu várias coisas. E vamos dizer que você tá numa colheita, ou passou agora por uma colheita mediana. Você colheu já um pouco do que você construiu. Só que vai vir colheita maior ainda lá na frente. Só tem que esperar um pouquinho, mas vai vir. Vai vir. Isso não elimina a colheita agora. Só que agora vai ser uma colheita, assim, vamos dizer, ou está sendo, né? De forma não menor, mas não tão grande quanto você ainda vai colher lá na frente, certo? Não é à toa que a carta do Sol veio acompanhando isso daqui, né? Porque o Sol vai nascer, né? A gente só precisa ter paciência. Você tá plantando tudo que você precisa plantar para ter a colheita que você tá buscando, borboleta, em todos os sentidos materiais da sua vida. E aí, um parênteses, a carta dos pássaros também remete muito à carta da sabedoria, porque tem baralhos que ela traz as corujas, né? Amizades. Então, assim, se tiver desafiador passar por essa torre, você tem pessoas a quem recorrer que vão te ajudar nesse processo. E use da sabedoria delas também para isso, sabe? Porque você não precisa fazer isso sozinha. Por mais que você ache que seja algo da sua responsabilidade. A gente tá numa fase do mundo agora que realmente é pra gente dar a mão, sabe? Não é à toa que projetoras precisam de projetoras. Porque a gente veio para dar as mãos umas para as outras mesmo, né? E só que às vezes a gente tem tanta consciência dos nossos processos que a gente quer passar tudo sozinha. E não precisa, né? Não tem necessidade, borboleta. E aí, para fechar, eu gostaria de trazer as duas cartinhas que saíram aqui. A primeira carta é a carta do porco-espinho com a anêmona, que fala sobre impor limites. E aí é muito interessante porque fala aqui que tanto o porco-espinho quanto essa planta, né, a anêmona, quando eles sofrem algum risco, assim, sabe? Quando eles são atacados por algum motivo, o porco-espinho vira uma bolinha e a anêmona, ela se fecha, né? Até aquele risco, né? Aquela coisa passar e ir embora. E essa carta fala justamente sobre isso, para você impor limites e se fechar na hora que você tem que se fechar. No sentido de, quando você sentir alguma... qual que é a palavra? Alguma energia densa, algum risco, alguma coisa querendo vir te atacar, seja físico, ou seja no extracorpóreo, se fecha, sabe? Se proteja energeticamente. Fecha a sua bolinha energética e se proteja para você depois abrir só a hora que essa ameaça, era a palavra que eu queria falar, que essa ameaça for embora. Porque é muito comum que em processos de torre na nossa vida, a gente se abra sem nem perceber para energias que não são de alta vibração. E aí a gente atrai muitas outras coisas
na nossa vida que fazem complicar um processo que não precisava ser complicado, né? Mas o sofrimento, a preocupação, a ansiedade, o medo enfim, faz com que a gente abra campo para absorver esse tipo de energia e aí parece que aí sim a gente entra naquela torre que as pessoas têm medo, que parece um buraco sem fundo. Então, minha borboleta, se proteja, coloque limites energéticos aí, reforça a proteção, porque vai te ajudar muito. E veio a energia do cavalo e dessa planta que se chama bluebell, né? Tem um nome em português, sininho. Ai, não lembro, ela parece um sininho mesmo, tá vendo? Essa carta, ela traz uma força modesta, né? O cavalo é um animal extremamente forte, né? Lindo, robusto, de presença. Só que ao mesmo tempo, olha como ele é humilde. Quanta carga ele carrega. Ele carrega o ser humano, né? Com toda a humildade do mundo, com toda a abertura do mundo. E aí essa carta, ela fala sobre você trabalhar de forma quieta e consistente. A hora de brilhar se fará presente no futuro. Por agora, foque no seu próprio processo do que na recompensa. Foque no processo ao invés de focar na recompensa. E borboleta, falando de forma pessoal, assim, eu tenho sentido muito isso aqui do meu lado, sabe? Não foi à toa que a Bela, né, uma amiga que, inclusive, o Instagram dela é A Cantadora. Eu não sei se eu falei nessa leitura em outra, teve outra leitura que eu citei ela também, mas ela fez uma leitura pra mim astrológica, né? E ela comentou, estou abrindo meu coração com você, borboleta. Mas porque pra mim fez tanto sentido com essa leitura que eu preciso falar, talvez você se identifique. Ela falou muitas coisas interessantes, né, com relação ao meu novo ano astrológico e tal, quando, enfim, a gente entrou no ano novo. E ela falou algo interessante sobre a minha energia pessoal tá muito conectada em ficar por trás dos bastidores esse ano e tal, né? Uma energia bem virginiana. E eu senti que casou perfeitamente, porque eu sinto que as projetoras que se conectarem com essa leitura, elas estão, cada uma de vocês, inclusive eu, com seus próprios sonhos e projetos. É quase como se você estivesse construindo o seu império, sabe, borboleta? Cada projetora que está se conectando com essa leitura aqui está construindo o seu império, do seu próprio jeitinho. E a nossa hora de brilhar, sabe, sabe o brilho do sol do meio-dia? Vai chegar. Mas agora é quase como se o sol estivesse nascendo. Então, assim, a gente tá trabalhando outras coisas que são a base desse brilho do meio-dia, entende? Pra mim fez muito sentido, assim, ver essa leitura e ter isso na minha energia pessoal também. Porque eu sinto que eu estou mesmo em momentos de construção. Não é à toa que, né, eu recalculei a rota do meu negócio recentemente, muitas coisas estão acontecendo aí que eu tô construindo. A própria Monarca, né, eu tô gravando o volume 3, né, fazendo as fases com seus sonhos. Então eu sinto essa construção na minha vida mesmo. E eu tive sim um momento que, putz, eu fui no fundo do poço porque eu achava que o que eu tinha construído estava firme, né? Mas rever as minhas convicções me ajudou a chegar onde eu tô agora. E eu sinto que a gente finaliza assim, borboleta, né? Vamos continuar sendo forte como os cavalos, né? Robustos e tal, porque nós somos seres muito fortes. Mas respeitando a nossa energia, construindo o que a gente tem que construir, dando base para o que tem que ter base agora, porque a nossa hora de brilhar vai vir, tá bom? Brilhar ainda mais, né? Porque a gente já é brilho puro de nascença, né? Nós somos purpurinas espirituais. Mas eu sei que tem momentos da vida que a gente tá, né, brilhando mais, outros um pouquinho menos e tal.
e o máximo do brilho tá pra vir, tá bom, minha borboleta? Então, gratidão. Foi uma honra fazer a sua leitura. Se você quiser saber mais do meu trabalho, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Uma feliz semana pra você. Um beijo, até mais.